Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria em meu coração que nesta noite nós preparamos mais um estudo da Palavra de Deus e iremos meditar nesta noite, né? Como o nosso canal é Meditando na Palavra de Deus, então nós procuramos trazer uma mensagem bíblica, uma mensagem que fala ao seu coração, ao nosso coração, para edificação da nossa alma, edificação da nossa vida na presença do nosso Deus. E como alguns dos irmãos sabem, esse é o meu novo canal, que nós estamos agora meditando na Palavra do Senhor, e eu achei por bem algumas lições bíblicas que nós temos aqui, está postando no nosso canal, está meditando. Por exemplo, a lição de 2016, que é uma lição escatológica, nós estamos passando, né, postando aí no nosso canal. E você, se achar por bem, se quiser se inscrever no nosso canal, se inscreva lá que você vai estar recebendo as notificações pelo YouTube das mensagens que nós estar postando aí, tá bom? Então vamos aproveitar esse tempo que o Senhor nos concede e está fazendo a obra do Senhor usando a rede social, que é a melhor coisa que o cristão, que o servo de Deus tem que fazer para aproveitar o tempo, e aquelas pessoas que nos ouvem, né, para edificação de muitos. Então a nossa lição é o juízo final. Essa lição ela é muito importante para nós, né? E o que acontecerá, né, no juízo final? Quem passará pelo juízo final? Quem vai estar presente no juízo final, né? Então, nessa lição nós vamos estar aprendendo que tanto a igreja vai estar presente no juízo final, como todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, que desprezaram a palavra de Deus, que escarneceram de Cristo, que escarneceram de Deus, zombaram, blasfemaram do Senhor, né? Vai estar naquele dia, e a Bíblia diz que eles irão dobrar o seu joelho diante da presença de Deus, e a Bíblia diz que eles vão confessarem que Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis, né? Então, toda boca, a Bíblia diz que toda boca confessará, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Como se pode escarnecer, irmão, de um Deus que pode salvar a minha alma? Um Deus que pode salvar a tua alma, que pode dar vida para mim, pode dar vida para você, tá bom? Então vamos lá. O juízo final. Glória a Deus. O texto ora diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Verdade prática diz assim: todos os ímpios terão de prestar conta dos seus atos perante o Supremo Juiz, né? Então, todos os ímpios. Hoje se prega o Evangelho e as pessoas não creem no Evangelho. Hoje nós estamos na rua pregando o Evangelho, nos becos, nas vielas, nas favelas, nas praças, nos viadutos, né? Nas pontes. Nós estamos anunciando o Evangelho e as pessoas não dão ouvido à palavra de Deus. Até alguns dizem que nós somos loucos, que nós somos doidos, que nós não temos o que fazer. Não é verdade? Mas o apóstolo Paulo falou que a pregação do Evangelho, ela é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Glória a Jesus, né? Então, ela é o poder de Deus. Então, a nossa leitura bíblica em graça, ela se encontra no livro do Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São João, capítulo 3, versículo 18 e 19. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Que diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que é que o homem não crê na palavra de Deus? Porque as suas obras, ela é má. Ela é reprovada diante de Deus, né? Então, os homens hoje, eles vivem como na época do dilúvio, ou pior ainda, né? A Bíblia diz que o homem comia, bebia
casava-se e dava-se em casamento naquela época. Mas também a Bíblia diz que os pensamentos dos homens eram má continuamente, né? Então, só pensavam as coisas más, só desejavam coisas más, né? Então, esse dia eu estava numa fila de casa lotérica e para pagar uma conta, de repente passou uma jovem, assim, um rapaz de lado, nossa, não sei o que, tal, por quê? Os pensamentos, os desejos, o olhar do homem é carnal, né? Não pensa em outra coisa, não se olha mais, né, os olhos para outra pessoa sem cobiçar, sem desejar. Então são homens que não têm o prazer da lei do Senhor, né? São pessoas que não têm o prazer dele é na carne, né? Então nosso prazer não é na carne, o nosso prazer é em servir a Deus com muita alegria, não é verdade? Então isso aí é que traz uma satisfação muito grande aos nossos corações de continuadamente não ter nossos pensamentos maus, mas continuadamente ter nossos desejos de servir a Deus de todo o coração, não é verdade? Então naquele dia nós seremos bem recompensados. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Aqui está falando do juízo final, né? Quem passará pelo juízo final e quais serão os acontecimentos antes do juízo final. E nós vamos estar aqui trazendo essa palavra poderosa para os corações de todos aqueles que meditarem nessa santa e na gloriosa palavra. A introdução diz assim: na lição de hoje, estudaremos a respeito do dia do juízo do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Este será um dia de ajuste de contas, onde todos os ímpios estarão perante Deus e terão de responder pelos seus atos. O julgamento se dará diante do trono branco de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, perdão. Deus ama a todos e deseja que toda a humanidade seja salva, mas para os que não crerem, os incrédulos, ele tem uma sentença que já foi decretada por seu Filho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, né? Então, está aqui a sentença para quem crê e para quem não crê, né? Louvado seja o nome de Jesus. A igreja resplandecerá, né? Glória seja dado o nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus falará para a sua igreja: vinde, bendita do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Né? Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado os que têm prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Louvado seja o nome de Jesus. Será como uma árvore plantada juntos a ribeiro de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai quando vem o calor, né? Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O nosso primeiro ponto diz assim, a palavra de Deus: eventos que antecedem ao juízo final. A última revolta de Satanás. Depois de terminado o período do milênio, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio e que ainda não tiveram oportunidade de ter sua fé provada diante das tentações malignas, né?
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Está aqui. Vamos ler. Isso. Que diz assim, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, e se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, né? Então, você veja aqui uma coisa muito importante. A prova da nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro, né? Ela é mais preciosa do que o ouro. Esse povo, no milênio, que vai ser provado aqui, eles não irão passar pela tentação, porque eles passaram um período do milênio, durante 1000 anos, e não foram provados. Nós, a Igreja de Cristo, os servos de Deus, somos provados todo santo dia e acusados pelo diabo de dia e de noite, né? Então nós somos provados, vem as tentações, Deus dá força, dá graça, nós vence. Vem as provações, Deus dá força, dá graça, nós vence, né? Então, no milênio, as pessoas, Satanás será preso, e as pessoas vão passar ali um período de 1000 anos sem ser provado. No final do milênio, Deus soltará Satanás por um pouco de tempo e vai provar a fé daqueles que nasceram durante o milênio, para ver se realmente ele tem fé em Deus mesmo ou não, né? Então, aí vai ser um período onde muitos, mas muitos mesmo, vão se voltar, se revoltar, ou seja, vão se desviar do caminho. Não foram provados, agora vão ser provados, né? E agora vão tomar uma decisão de não servir a Deus, né? Então, a Bíblia diz que a prova da nossa fé opera a paciência. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos continuar firme na fé, no meio às provações, né? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus é galardoador daquele que o busca, daquele que persevera, daquele que vai até o fim servindo a Deus com muita alegria. Vamos lá. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez, Deus vai mandar seus mensageiros poderosos, grandes, seu mensageiro poderoso, grande, prendeu o grande dragão, a antiga serpente, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 2, que estava num abismo, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 3. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre, né? Só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final. Muito bem. Vamos entender aqui. Os irmãos sabem que depois que Jesus vai vir, no final da grande tribulação, plantará o seu reino milenial sobre a terra, depois que destruir as nações que estiverem contra o povo que rejeitará a besta, o nome da besta. Jesus estabelece seu reino. Jesus estabelecendo seu reino, a Bíblia diz que Deus enviará o anjo e prenderá o dragão, o diabo, a antiga serpente, e ele ficará lá preso por 1000 anos. No período desses 1000 anos, muitas pessoas nasceram, né? Muitas pessoas nasceram durante aquele 1000 anos. E aquelas pessoas que nasceram durante o milênio, todos tiveram pleno conhecimento de Deus. Todos tiveram pleno conhecimento do Salvador. Só que muitos ali, eles não foram tentados. Eles não foram tentados, né? E durante aquele período do milênio, eles têm só o conhecimento do bem, mas não têm o conhecimento do mal. Quando das tentações, quando Satanás, findando o milênio, Satanás é solto, ele vai tentar os que nasceram durante o milênio. E aquele povo, eles não vão passar pela prova, né? Eles não vão passar pela prova, vão seguir Satanás. E seguindo ao diabo, vai formar uma nação de Gog e Magog, né? Onde se dará a grande guerra, né? A grande guerra que o povo vai se juntar ali para destruir Jerusalém, destruir os judeus, né? A cidade santa, onde sairá fogo da boca de Deus e consumirá a todos que se levantarem contra o povo judeu
ou o povo que ficaram ali durante o milênio, que não rejeitaram a Cristo, né? Então, é como se, às vezes, as pessoas pregam, irmão, sobre a predestinação, né? A predestinação, ela só é aprovada depois da aprovação. Não existe predestinação sem provação, né? Diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Porque se existisse, Satanás seria salvo, porque um dia, Deus criou ele, né? E ele não passou pela prova de Deus. Deus criou o homem não passou pela prova de Deus, né? Então, para a predestinação no futuro, tem aprovação. Eu preciso ser provado aqui se realmente eu quero servir a Deus. Se realmente eu quero mesmo servir a Deus, ou servir o mundo, ou servir o maligno, ou servir o diabo. Então nós somos provados. É por isso que naquele dia do juízo final, a igreja vai estar presente, mas a igreja não vai estar presente para ser julgada. A igreja vai estar presente para julgar o mundo junto com Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, né? Então é preciso nós entendermos a Bíblia Sagrada, pedir a Deus sabedoria, entendimento. Paulo falou que orava para que Deus abrisse a luz do nosso entendimento para compreender qual seria a perfeita vontade de Deus, né? Dar uma luz do entendimento para compreender a palavra do Senhor. Então aquelas pessoas serão provadas no final do milênio e muitos não passarão pela provação, né? Seguindo os conselhos do diabo por um pouco de tempo, né? Então vamos lá. Então esse período vai ser um daqueles também onde Deus irá estabelecer o seu juízo, né? Depois do milênio, o seu juízo final. No segundo ponto diz assim: o juízo final. O que é e quando se dará? Certo? Vamos lá. Será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás nos eventos finais após o milênio, né? Então, o juízo final se dará logo após a prisão, a última prisão do diabo, onde vai ser lançado agora no lago de fogo para sempre. Se você for ver, quando o diabo ele for lançado no lago de fogo, você sabe quem é que já está lá no lago de fogo, irmãos? Segundo a Bíblia Sagrada, já está o falso profeta e o anticristo. Eles já estão no lago de fogo desde que Jesus implantará o seu reino milenial na terra. Eles já estão no lago de fogo há 1000 anos, né? E eles não vão passar pelo juízo, né? Pelo juízo de Deus, porque já está lá, já foi julgado, já foi lançado no lago de fogo, né? Então, vamos lá. Quem será o juiz? Né? E quem será o juiz? Vamos lá. O Pai é o supremo juiz, porém ele confiou ao seu Filho unigênito, Jesus Cristo, toda a autoridade nos céus e na terra. João capítulo 5, versículo 22 a 27. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, para assisti-lo num tribunal de Jesus, terá o seu lado a igreja glorificada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Ou seja, a igreja ela vai estar presente no juízo final. Só que a igreja ela não está presente para ser julgada. A igreja vai estar presente para assistir o julgamento e julgar o mundo, né? Porque a igreja passou pela tentação. A igreja foi tentada, a igreja foi provada, a igreja sofreu para não viver uma vida de pecaminosa, para não viver uma vida de pecado e de iniquidade. Então a igreja sofreu, então a igreja não vai estar presente para julgar, para ser julgada, mas vai estar presente para assistir o juízo final e também para julgar o mundo com Cristo, né? Jesus, juntamente com a sua igreja, há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, parte B.
Salmos 9, versículo 8. Se alguém quer ser livre da condenação eterna, necessita aqui na terra, nos dias em que vivemos, de se arrepender dos seus pecados e entregar-se a Jesus, reconhecendo como Salvador e Senhor, porque depois será impossível, depois do juízo final, será impossível uma pessoa se salvar, né? Porque a oportunidade já está aqui. De julgar o mundo por meio... Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31, Hebreus, capítulo 12, versículo 3. Por meio de Jesus será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco, no juízo final, né? Então, o supremo juiz vai ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você imagine uma pessoa que passou a vida rejeitando Jesus, uma pessoa que passou a vida escarnecendo de Cristo, uma pessoa que passou a vida zombando do Criador, e naquele dia está lá o Criador, sentado no trono, e aquela pessoa perante ele. O que falará aquela pessoa perante o nosso Deus, reconhecendo que Jesus Cristo, o santo juiz, o verdadeiro juiz, o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que existe, está ali sentado, ele reconhecendo que foi dele que ele zombou, foi dele que ele reconheceu, que ele escarneceu, foi dele que ele falou palavrão, né? Contra Deus, contra Cristo, contra o Criador. Meus irmãos, será um dia terrível, né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, se você que está ouvindo essa palavra, você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceite, tome essa decisão, se entregue para Jesus, peça perdão para Ele. Os pecados que você cometeu no passado, Jesus te perdoa. No momento que você dobra o seu joelho e fala para Jesus que não vai cometer mais aquilo, que não vai continuar fazendo mais aquilo, Jesus te perdoa. Jesus é de misericórdia para com você. Se você ainda não aceitou Jesus, faça essa confissão para Ele, peça perdão, viu? E aceita Jesus como Salvador e fica firme para fazer a vontade do Senhor Jesus, tá bom? Glória a Deus, vamos lá. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, queira ou não, se prostrarão diante dele os ditadores, os governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares, todas as patentes milionárias em sua soberba, arrogância e prepotência, e também os pobres, analfabetos e miseráveis. Se não tiveres aceitado a Cristo como Salvador, diz a Bíblia, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, veja só, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 11 e versículo 12. Então naquele dia não vai ter acepção de pessoas, né? Todos, rico, pobre, né? Ditadores, né? Comunista. Então todos vão estar ali perante o Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia diz que horrenda coisa é o homem cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, né? Então aceita Jesus enquanto é dia, aceita Jesus enquanto é tempo, certo? Glória a Deus, pois atualmente já temos o privilégio
de dobrar os nossos joelhos e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Naquele dia, não vai precisar nós, a Igreja de Jesus, dobrar o joelho, né? Porque isso nós já faz com muita alegria. Isso nós já faz com prazer, de dobrar o nosso joelho perante o nosso Deus e confessar para Ele as nossas fraquezas e falar para Ele que nós precisamos mais de força, que nós precisamos mais de graça, que nós precisamos mais de virtudes, que nós precisamos mais de unção, de sabedoria, de fé, de esperança, de amor, de benignidade, de bondade, para continuarmos a servir ao Senhor com alegria. Então aproveite, meu querido, esta oportunidade para servir a Deus. Tá bom? Glória a Deus. Vamos lá. Quem terá de prestar conta ao justo juiz? Quem? Vamos lá. Vejamos todos que serão julgados. Primeiro serão julgados todos os que, desde Caim, amaram e praticaram a iniquidade. Estes, se não se arrependerem de seus pecados, vão enfrentar o juízo divino. Segundo, também será julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Terceiro, todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Por isso que a Bíblia diz que, Daniel diz que naquele dia surgirão da terra uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, os que morrerem durante o milênio vai também ressuscitar no juízo final para prestar conta a nosso Deus. Os salvos que morreram durante o milênio, né, vão surgir ali para prestar conta diante de Deus. Só que eles vão surgir como salvos, né, porque serviram ao Senhor, adoraram ao Senhor, tiveram prazer na lei do Senhor, né, e não desistiram de permanecer na sua presença, na sua palavra, né? Vamos lá. Os anjos caídos que se rebelaram contra Deus também terão de comparecer ao juízo, ao julgamento, para receber o seu castigo, né? Judas capítulo 6, versículo 6. Também vão prestar conta a Deus todos os falsos profetas, os falsos obreiros e pseudopastores que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes, políticos que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas, vivos ou mortos. Estes não escaparão do trono do tribunal divino, né? Então, homens que hoje pervertem a lei de Deus, né? Aquilo que é errado, eles assinam, põem leis para que aquilo seja certo a partir de então. E quem não fizer ou não praticar, não cumprir aquela lei que eles põem, que é contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus, ele traz uma certa consequência, né? Então esses homens vão também estar diante do grande juiz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, hoje o homem tem um privilégio de se arrepender e de pedir perdão para Deus, né? Então, não vão escapar do juízo final, né? Vamos lá, o terceiro ponto. As bases do julgamento ou as bases do juízo final. Livros serão abertos. No dia do juízo final, serão abertos vários livros. Mas que livros são esses? Estes livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus,
Neles foram registradas todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos, desde o início do mundo, até o dia do julgamento. O julgamento de Deus terá como base os registros divinos que estão contidos. Ali, ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina, mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Aqueles que já experimentaram o novo nascimento precisam demonstrar a nova vida em Cristo, mediante os seus frutos e ações, né? Então, tem pessoas que dizem assim, mas eu nunca pequei, eu não fumo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu dou cesta básica, eu ajudo as pessoas, eu tenho uma casa de recuperação, eu tenho uma instituição que acolhe criança, eu já dei uma casa para fulano, uma casa para Betrano, eu ajudo as pessoas necessitadas, eu faço muitas coisas boas. Então, eu quero falar para você nesta noite que não é isso que vai te salvar, né? Porque a Bíblia diz que não é pelas obras que seremos salvos. A Bíblia não será pelas obras para que os homens não se gloriem, né? Mas é pelo sacrifício de Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Eu posso fazer muitas coisas, mas se a minha fé não estiver firmada em Jesus Cristo, que Ele é o único que pode nos conduzir até Deus, então não vale de nada. Não adianta fazer muita caridade, não adianta fazer muitos benefícios, né, para achar que isso vai me salvar. Porque isso não vai salvar a mim, nem vai salvar você. Porque o sacrifício maior, quem fez foi Jesus. Ele é o sacrifício, né, que poderá salvar a alma do homem. Jesus Cristo, o santo e fiel Filho de Deus. Tá bom? Então, Ele é o único que nos pode salvar. Vamos lá. Qual a sentença? A palavra de Deus afirma que todos os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. Estes estarão eternamente separados de Deus. Qual terrível juízo há para aqueles que não receberam pela fé a salvação. A igreja precisa anunciar a todos os momentos, a todos a mensagem do Evangelho, ganhando pessoas para Jesus enquanto é tempo. Hoje é o tempo da oportunidade, o tempo da salvação. Que sejamos como Noé, que apregoou para a geração o juízo do Senhor. Muitos rejeitaram a mensagem de Noé, porém o dia da ira não tardou a chegar, né? Então, hoje é como Jesus falou. Jesus disse, em tempos anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento. Até que Noé entrou na arca, né? E Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou por fora. E a Bíblia diz que Deus mandou chuva sobre a face da terra e cobriu toda a face da terra, todo o monte, os montes mais altos que existiam na época, né? Foram cobertos pelas águas. Então as pessoas não acreditavam que o dilúvio iria acontecer, né? Porque a Bíblia diz que naquela época não havia chovido sobre a face da terra, né? Então as pessoas não acreditavam. A Bíblia diz que um vapor subia da terra e regava toda a erva verde, regava toda a erva. Então Noé começou a pregar e falar que o dilúvio ia chegar, e as pessoas não acreditaram que o dilúvio ia chegar, né? Então, mas foi Deus que mandou o recado. Então Deus está mandando um recado para o povo, dizendo que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, que Jesus vai vir buscar um povo que anuncia o Evangelho, um povo que se esforça para servir a Deus, um povo que está aí pedindo a graça de Deus e vencendo as dificuldades da vida. E as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. Muitos dizem até assim, na época da minha avó já se falava isso, e isso nunca aconteceu. Na época do meu bisavô já se falava isso, e isso nunca aconteceu. Como é que vai acontecer agora? Então as pessoas não creem na palavra de Deus.
Deus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurado sois tu, Tomé, que viste e creste. Mas ele disse: bem-aventurado ainda são aqueles que não me viram e creram. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus é pregada e eu não creio na palavra de Deus, então, provavelmente, eu vou receber umas consequências dessas, né? Então, para as pessoas crerem, é preciso que seja enviado, né? A Bíblia diz: como crerão se não for enviado, né? E como ouvirão se não há quem pregue? Louvado seja Deus. Então, nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas precisam acreditar na santa e na gloriosa palavra de Deus enquanto é dia, né? Vamos lá. A conclusão diz assim: os irmãos sabem, a sentença que está falando aqui é o lago de fogo. Por exemplo, as pessoas hoje que morrem sem Jesus, quem morre com Cristo vai para o paraíso, onde Jesus falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, que é um lugar também de descanso, é um lugar de paz, um lugar de alegria. Jesus falou que era o paraíso. Imagine só, se o nosso Deus, Jesus, ele falou que era o paraíso, ele sendo o Deus criador, que ele mesmo que criou o paraíso, se para Deus é paraíso e para nós, irmãos, imagine só, né? Imagine só, o paraíso. As pessoas veem as coisas bonitas dessa vida aqui e dizem assim: ah, que paraíso, aqui é um paraíso, essa natureza é um paraíso. Não sabe o que é um paraíso. O paraíso é aquele que Deus preparou para nós. Então ele falou para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Uma pessoa que parte desta vida com Cristo, ela parte para o paraíso, e ali estará em paz, em alegria, esperando o dia da grande ressurreição, né? Mas aqueles que partem sem Jesus, eles vão para o Hades, eles vão para o lugar de tormento. Alguns falam que é sepultura, não sei o que. Todos descerão à sepultura, mas nem todos descerão para o Hades, né? Então vão para o lugar que é o lugar de tormento, e ali são atormentados. E no dia do juízo final, eles vão ressurgirem para prestar conta ao juízo final. E depois do juízo final, a Bíblia diz que ele passará pela segunda morte, que o tormento é mais pior do que onde eles estão hoje, né? Então, aceite Jesus enquanto é dia, tá bom? Então, vamos lá. Isso é chamada de segunda morte. A Bíblia diz: bem-aventurados que têm parte na primeira da ressurreição. Este não sofrerá o dano da segunda morte. Bom, vamos lá. Conclusão: o dia do juízo de Deus virá para todos. Você está preparado, ou nós estamos preparados? Ore, leia a palavra de Deus e jamais permita que a carne e o diabo e o mundo venham fazer você pecar e abandonar Jesus Cristo. Neste mundo temos muitas tribulações, mas alegrai-vos antes, por estar o nome escrito nos céus, né? Então, nós devemos se alegrar porque o nosso nome está escrito no livro dos céus. Se pela fé você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, sua salvação já está garantida, e caso você permaneça fiel até o fim, jamais passará pelo juízo final. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então, aqui está a mensagem de Deus ao vosso coração. Receba esta palavra, guarda em teu coração, né? E fique firme na presença do Senhor. E eu vou estar orando por você, para Deus cada dia firmar os meus passos e firmar os seus passos nos caminhos do Senhor, para nós continuarmos servindo a Deus com muita alegria, tá bom? Justo Deus e fiel, em nome de Jesus Cristo, Filho, nós te agradecemos por esta palavra que o Senhor Deus tem nos concedido. Te pedimos, Deus, a tua graça, te pedimos a tua misericórdia sobre, Deus, as nossas vidas, perdoando nossos pecados e nossas fraquezas. E aquele, Senhor Deus, que ainda não te aceitou como Salvador, mas através desta palavra, Deus, se ele ouvir a tua palavra e te aceitar neste momento como Salvador, Jesus, firma os passos dele em teus caminhos, perdoa os seus pecados, escreva o nome dele no livro da vida e fortaleça ele na tua presença, Senhor, para que todos os dias permaneça te servindo com fidelidade e com amor na tua presença. É o que nós te pedimos sobre a nossa vida, ó Pai, para que possamos continuar
fazendo a tua obra, fazendo a tua vontade, no nome santo do Senhor Jesus. Muito obrigado por você assistir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal aí, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. E a próxima lição que nós iremos estudar é uma lição muito importante, novo céu e nova terra, quer ver? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. Novos céus e nova terra é a nossa próxima lição que vamos estar postando aí, tá bom? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus.